Olá, estamos abrindo mais um painel regional. Você confere com a gente, acompanha conosco sempre neste horário, não é? A partir da 1h30 da tarde. Personalidades aqui da região, as pessoas que fazem o dia a dia da Baixada Santista, aqui no painel debatendo, discutindo e aprofundando os temas importantes, os assuntos que estão na pauta regional e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Telefone sempre aberto para você participar conosco, com a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião. 3014-5281, ligue para cá e participe aqui com a equipe do Painel Regional. Lembrando também que pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, também aberto para a sua mensagem aqui para o nosso time nesta edição do Painel Regional, que, começando sempre aqui pela esquerda, conta com a participação da prefeita Maria Antonieta de Brito, prefeita de Guarujá, filiada ao PMDB, ao lado dela o companheiro Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Hora, e o nosso professor de marketing político, Iberê Cirna, mais uma vez com a gente aqui no painel. Sempre na abertura, manchetes dos jornais parceiros aqui do painel regional, como é o caso do DL, Diário do Litoral, né? Circula por toda a nossa região metropolitana nesta terça-feira, está aqui a capa do DL, INSS paga aposentadoria com reajuste de 11,28% dia 1º. Né? É uma das poucas vezes em que a prefeita recebe aqui, por favor, o DL, Marcos Santana também, uma das poucas vezes que o reajuste de quem ganha acima do salário mínimo é condizente com a realidade. Né? Iberê, pois não, também aqui com o seu Diário do Litoral, e o Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo, né? Traz na manchete basicamente a mesma, o Gazeta que circulou por todo o estado, reajuste na aposentadoria acima do mínimo é de 11,28%. Uma das poucas vezes que fica aí num nível inflacionário, acima da inflação oficial, esse reajuste de quem ganha acima do mínimo. Prefeita Antonieta, por favor, o Gazeta de São Paulo, Marcos Santana também, Iberê recebe também o Gazeta, tá certo? E como sempre a gente cumprimenta e agradece aqui os companheiros de bancada desta edição, especialmente a prefeita Maria Antonieta, mais uma vez participando conosco. Prazer recebê-la, tudo bem, prefeita? Boa tarde a você, Boturão, boa tarde ao professor Iberê, ao Marcos, a Daniela, ao nosso amigo Tonico Barbosa, que acompanha a gente aqui, a todos vocês que estão em casa, é um prazer estar no seu programa. Perfeito, obrigado, Antonieta, por estar conosco. Marcos Santana, tudo bem, Santana? Tudo bem, sim, um prazer, um privilégio participar do painel regional. Edgar, se me permite, eu quero dar um boa noite especial ao Luiz, é o seu espectador todos os dias, ele trabalha durante o dia e não consegue assistir ao vivo, mas ele acompanha à noite na reprise. E ele falou assim, manda um abraço para mim, manda um abraço para mim. Fala, Luiz, um abraço para você, Luiz. Luiz faz o quê? Trabalha onde? Luiz é zelador. Zelador? Zelador. Legal. Um abraço então, Luiz, obrigado pela audiência diária, né? Audiência fiel aqui do Painel Regional, continua com a gente aí. Um abraço para você. Iberê Cirna, alô, tudo bem, Iberê? Tudo. Sabe que sempre é um prazer estar na companhia de vocês. E eu tenho que agradecer, até porque eu estou revendo a Antonieta, que é minha amiga pessoal, gosto demais dela, e a oportunidade que o Painel Regional me dá de poder estar encontrando ela. E fora do estúdio também, um tal de Tonico Barbosa, que há muito tempo eu não via, aí firme e forte. Então eu fico muito feliz de estar podendo participar do programa. Muito bem. Painel Regional dá oportunidade a muita gente de muitas coisas diariamente, sem dúvida nenhuma. Fique aí com a gente, tá certo? Eu só lembro que nós estamos online pelo site da TV Santa Cecília, Santa Portal. Clique no ícone do Painel Regional e confira a gente em tempo real. Programa encerrado, você pode rever através do YouTube, tá certo? Quem acompanha a nossa produção e a sua participação, sempre conosco, atenta, a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, Dani? Tudo sim, Boturão. Boa tarde, convidados. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. E já está aberto o Facebook para você enviar sugestões, críticas, opiniões, dúvidas. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Muito bem. Guarujá, como sempre, lotado, né? A prefeita confirma para a gente antes do programa começar, mesmo após a virada do ano, a primeira semana de férias, né? Que normalmente é a mais cheia, mas Guarujá não adianta, eu comentava com a prefeita, né? Às vezes a mídia nacional faz aí as campanhas, divulga os crimes que acontecem com ênfase maior, né? Aquela coisa toda, repercussão negativa. As praias podem estar ruins, Guarujá pode ter acontecido alguma tragédia, a gente, graças a Deus, reza para que isso não venha acontecendo há muito tempo, né? Não vai acontecer, claro, mas Guarujá sempre lota, sempre fica lotada, a temporada de verão sempre é muito positiva. Os índices de segurança, a gente sabe, foram muito bons na virada do ano, feriado do Natal, essa primeira semana,
Com uma exceção que nós tivemos nesse fim de semana, não é, prefeita? Essa situação dos sequestros aí que nós inclusive comentamos ontem aqui no painel regional, lá na Praia Branca, 16 pessoas ficaram lá reféns de marginais por 11 horas num camping, não é? E levaram apenas lá um celular, R$200, enfim, foi uma coisa muito estranha, né, que aconteceu por lá, mas parece que a polícia já conseguiu deter aí alguns responsáveis por isso, né? Bom, primeiro, Boturão e todos os telespectadores, a Prefeitura do Guarujá, para esta Operação Verão, tem investido bastante, como todos os anos. Nós estamos com um reforço de mais de 500 policiais. Nós tivemos a instalação de mais uma companhia especial da polícia, que é o BAEP, na região da Praia do Pernambuco. E, ao mesmo tempo, nós estamos com 50 guarda-vidas. A Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, nossa Guarda Municipal, agindo conjuntamente. Episódios como este do final de semana estão sendo tratados por quem de responsabilidade, que é a Polícia Civil e a Polícia Militar. E a boa notícia é que nós já temos grande parte das pessoas que participaram dessas ações já presas e algumas em vias de. Então, o Guarujá teve uma virada de ano importante, mais de 2 milhões de pessoas eram esperadas, estiveram na nossa cidade, continua uma grande parte, 100% da rede hoteleira ocupada, nenhum dado como esse foi encontrado na região. O Guarujá continua sendo o melhor destino do litoral e dito isso não pela gente, né, mas dito pelo próprio Ministério do Turismo. Saiu recentemente que no litoral de São Paulo, Guarujá é o primeiro destino dos turistas, tanto do interior quanto internacional, e nós estamos sentindo isso concretamente com a ocupação hoteleira, com a presença das pessoas na nossa cidade. Acabou aí o Réveillon, mas as pessoas continuam, inclusive no domingo com chuva, muita gente na praia. Então, a gente fica feliz porque o Guarujá, ele conseguiu reconstituir o seu apelo turístico, está se consolidando com política pública, né? Todo mundo elogiando a questão da segurança. E esse fato foi imediatamente atuado, né, pela Polícia Civil e Polícia Militar, que tem uma participação importante e está muito articulada com as forças do Poder Público Municipal. Berê e Marcos Santana, à vontade aqui com a prefeita. Eu só queria acrescentar o seguinte: esses fatos isolados, Guarujá faz parte do Brasil, viu? Isso é interessante. O Brasil está arrebentado, está aí sem segurança, sem investimento. Coitado dos prefeitos que têm que cuidar da sua cidade com todo esse caos que existe no país. Então, como o Guarujá faz parte do Brasil, ele não está à margem disso. Eu, particularmente, tenho acompanhado algumas prefeituras, Guarujá uma delas. Guarujá passa por um processo de reconstrução. Guarujá sempre foi um referencial turístico a nível do estado de São Paulo, internacionalmente até. Agora, ao longo dos anos, muita coisa não foi feita. E aí, quando o prefeito senta na cadeira, ele tem que reconstruir uma cidade, tem que reconstruir toda a estrutura turística dentro de um Brasil completamente abandonado de segurança, de política de turismo mesmo, de transporte, de balneabilidade, que parece a história da bandeira azul, que eu não... Toda vez eu vejo no Guarujá lá, a bandeira azul. Às vezes, em algumas praias que você vai, tem bandeira vermelha, entendeu? Mas no Guarujá, pelo menos, a notícia dada, o Marcos aí como um grande editor de jornal, sabe que vira e mexe, Guarujá ganha a bandeira azul. Eu não sei o que é isso. Não sei se é a prefeita que compra a bandeira, não sei o que ela faz. Então, esta coisa para mim, assim, importante, a sazonalidade, você falar num município, receber mais de 2 milhões de uma hora para outra, tem que ter estrutura, gente. Tem que ter estrutura. Não dá para você, de uma hora para outra, administrar e ter toda a infraestrutura necessária para atender 2 milhões de pessoas. Então, tem assim, está no nível ideal. A prefeita sabe que eu vou dizer que não está, ainda tem que melhorar. Mas, de qualquer jeito, está percorrendo um trajeto para tentar resgatar Guarujá internacionalmente. Eu tenho certeza disso. Prefeita, a gente recebe aqui muitos convidados durante o programa e algumas críticas são disparadas e
publicadas em jornais, enfim, com relação à própria estrutura da cidade, recapeamento de ruas, essas coisas todas, né? Aproveitando o gancho aí do Iberê, dessa crise aí política, né, e que resultou nesta bomba econômica que estamos vivendo, especialmente de janeiro de 2015, eu diria de outubro de 2014, quando terminou a eleição, né, e as coisas se escancararam, tudo que estava escondido veio à tona, né? Os preços que eram superficialmente segurados pelo governo explodiram e aí a economia virou isso que virou, né? Bom, o que é que se pode dizer do balanço de 2015, estruturalmente para a cidade, investimentos, obras importantes que podem ser realizados, que foram realizados em 2015, que não foram por causa dessa crise toda que afeta aí o país inteiro, as prefeituras também de maneira geral. O prefeito o vereador é o ente político mais próximo do munícipe, né? Na sequência vem o prefeito, está logo ali, todo mundo sabe onde é que fica o prefeito, né? Então, as reclamações acabam sendo na Câmara Municipal, na Prefeitura, né? Olha, Boturão, eu gostaria de comentar que a análise que o professor Iberê faz, ela segue exatamente a realidade dos municípios. Nós tivemos um momento de resgate, né, do resgate da imagem da cidade, da credibilidade, da capacidade da cidade de poder retomar obras importantes de investimento. Não está como nós gostaríamos, professor. Temos senso crítico e sabemos que precisa avançar mais. Mas nós tivemos que fazer uma mudança de estrutura, eu digo uma quebra de paradigmas e uma nova cultura a ser implantada e foi implantada dentro da gestão municipal, que permitiu que nós saíssemos de uma situação de inviabilidade para o município, de endividamentos que não permitiam que a gente fizesse absolutamente nada, para uma realidade de conquistas de investimentos, como conquistamos e temos conquistado muita coisa. A cidade carecia de investimentos de infraestrutura há muito tempo, era muita maquiagem, mas pouca questão concreta ali, estrutural. Hoje nós temos bairros inteiros que foram feitos em termos de drenagem, de infraestrutura, temos outras situações que estão para acontecer, já conquistadas em termos de convênio assinados no final deste ano. Eu poderia dar inúmeros exemplos como nós teremos oportunidade. Mas o mais importante, né, que recuperar o crédito financeiro administrativo foi uma marca do meu primeiro governo. Segundo governo, nós estamos enfrentando todas as adversidades nacionais e econômicas. E hoje, um prefeito que consegue pagar em dia seu salário, que consegue manter a estrutura da cidade, receber 2.100.000 pessoas, que foi o que nós estimamos. Não tivemos problema de coleta de lixo, não tivemos problema de saúde, de dengue, de absolutamente nada nessa virada. Conseguimos com muita luta fazer a queima de fogos, porque isso é patrocinado, isso não sai do cofre público. Quando todo mundo está num momento de não querer fazer investimento algum, isto significa credibilidade. Né? Nós estamos buscando mais para poder viabilizar outras ações, mas a gente tem as fragilidades. Foram patrocinados? Foram patrocinados, como todos os anos. Por duas empresas. Privadas. Você pode divulgar quais foram? Nesse momento eu não tenho autorização, mas assim, são duas empresas. É uma que presta serviço para a cidade e outra que está instalada na área portuária da cidade, e a hora que eles me permitirem a gente divulga. Mas o mais importante... Em Santos gerou aí uma polêmica danada, né? Porque apesar que eu acho que não teria o prefeito divulgou nenhum. Agiu exatamente como você está agindo agora. Você acha que justifica tanta polêmica? De jeito nenhum. Justificaria para aqueles que não têm capacidade de buscar, porque conquistar investimento para uma cidade não é fácil. Tem que ter credibilidade, tem que lutar muito, tem que buscar as pessoas para estar junto. E não é em todas as coisas que as empresas se envolvem, principalmente depois dessa situação nacional, né, que todo mundo ficou preocupado, como ajudar. Então, eu posso dizer o seguinte, temos sim algumas situações que precisam melhorar e vão ser melhoradas, eu creio, estou trabalhando para isso.
sei da nossa luta que foi 2015 para manter minimamente a saúde, a educação, as nossas ações acontecendo com uma queda vertiginosa de arrecadação. Começamos a perceber, fazendo uma correção histórica no sentimento dos municípios, entre novembro e dezembro, quando começou a parecer que nós não iríamos conseguir fechar os orçamentos como haviam sido projetados. Novembro e dezembro de 2014. 2015 entramos já com uma queda vertiginosa em janeiro, fevereiro, a maior queda da presidente Dilma, né, de todos os tempos. E assim, a gente tem todas as questões de competitividade e que influem também na atividade econômica, mas o mais importante, nós estamos enfrentando, e a gente conta com o apoio da sociedade nesse sentido. E agora, recentemente, nós conseguimos, a minha grande insatisfação ainda é a zeladoria da cidade. Mas nós vamos reverter esse quadro, porque eu primeiro ajustei o que precisava ser ajustado, para a gente poder juntar economias para ir para o próximo passo. Então, eu sei que nos próximos meses, saiu o nosso contrato essa semana de melhoria da zeladoria, de roçada, de capina, não tinha gente, não tinha equipamento. Eu tive que escolher entre manter pronto-socorro, manter pagamento de hospital, manter pagamento de alimentação, os programas sociais e ter que fazer tapa-buraco. Alguma coisa ia ficar para trás. Então, eu escolhi as pessoas, escolhi a vida das pessoas mais emergencialmente, e agora nós vamos para a organização dos detalhes. E estamos com vários programas para saírem agora, em termos de revitalização da cidade. Obras importantes da Orla vão começar após o Carnaval, a remoção dos quiosques da areia para as calçadas. Teremos importantes obras nos bairros e no centro da cidade. Já fizemos isso agora em 2015 com toda a dificuldade, troca de iluminação, pavimentação, drenagem de áreas que precisavam há muito tempo, tanto na região central quanto no distrito de Vicente Carvalho. Então, quer dizer, há muita coisa para ser feita, temos consciência do que falta e eu tenho convicção, com apoio, com a participação de todos, a gente avança. Fala, Santana, pois não. Bom, Edgar, em condições normais, as prefeituras, os governos estaduais do Brasil todo, a própria União, sempre as contas são muito maiores do que a capacidade, o desejo dos gestores públicos efetuarem os pagamentos, fazer os investimentos. Em Guarujá não é diferente. E a situação se agravou ainda mais com a crise política que acabou contaminando a economia do país. A atividade econômica no Brasil reduziu de modo geral, também em Guarujá. E a Prefeitura de Guarujá também enfrentou essa redução na arrecadação. Em setembro do ano passado, a Prefeitura, numa tentativa de amenizar a questão, lançou um refis, né? um plano para conseguir os tributos atrasados, IPTU, de ISS. A estimativa naquela época, em setembro, quando foi anunciada, era recuperar, na verdade, 100 milhões de reais. Eu gostaria de saber da senhora o que conseguiu aí, a senhora conseguiu recuperar efetivamente, e qual o montante inscrito na dívida ativa, quer dizer, quanto a Prefeitura tem para receber dos inadimplentes de Guarujá? Olha, o refis, ele estava na Câmara desde junho, né? Foi um pedido do Legislativo editar um novo refis. Depois, com a situação econômica, foi importante a gente encaminhar, corrigimos uma série de ações que foram solicitadas pela Câmara para mandar o projeto. Mas, efetivamente, o projeto só foi aprovado no mês de setembro. Entre a aprovação e a colocação em prática, tivemos a greve dos bancos, né, que inviabilizou muitas coisas naquele período. Nós tivemos problema para implantar o sistema por conta das exigências da FEBRABAN, que haviam mudado as regras. Nós perdemos mais de 40 dias para iniciar o processo de refis. A entrada foi abaixo da expectativa e nós tivemos uma segunda reedição, que vai até março, e a nossa expectativa é que neste mês agora, de janeiro, fevereiro, até o final deste segundo refis, nós consigamos, se não ultrapassar, mas zerar pelo menos o déficit que está virando o ano. Então, para nós é muito importante que o refis dê certo.
A dívida ativa de Guarujá é alta, nós temos feito cobranças, nosso jurídico não tem medido esforços, nossos setores de fiscalização, mas assim, até estivemos na FIP, na USP, né, pedindo apoio para análise de viabilidade de dívida para podermos ter outras expectativas. Foi criada uma comissão de oportunidades para ampliação de receitas e foi criada uma comissão de acompanhamento de gastos. Editei um decreto para redução de contratos em 10%, depois em 25%, cortamos uma série de ações de custeio da máquina, que foi fundamental para a gente não ter atraso de salário do pagamento do servidor, poder manter a máquina funcionando até finalizar o ano, até o final do exercício, e garantir o pagamento de alguns dos nossos prestadores de serviço na medida do possível. Então, eu posso dizer que foi feito com muita responsabilidade. Nesse refis tem a multa, tem um abatimento na multa, é isso? Tem pagamento em até 4 vezes, 100% de 100% de abatimento, só o principal. Paga o principal, quer dizer, há muitas vantagens, inclusive o parcelamento em 120 meses. 120 meses? 120 aí a dívida meses. Fica assim, né, pequenininha, como diria o Chico Anísio. Você consegue com bastante tranquilidade pagar a sua dívida e continuar honrando seus compromissos. Nós também editamos o IPTU premiado, o ISS da sorte, que serão aplicados esse ano. Que o IPTU também, premiado, o que é? Quem pagar de uma vez? Quem pagar em dia o seu IPTU concorre a prêmios. E no ISS da sorte, quem pedir nota fiscal e quem fornecer nota fiscal de serviço ganha prêmios. De modo geral, qualquer tipo de refis, seja em Guarujá, seja em Santos, qualquer outra cidade, ele acaba penalizando o bom pagador, na verdade. Por isso que nós fizemos compensações. Né? Porque além do município em si, que ele é prejudicado, deixa de fazer investimentos, deixa de ter recursos para pagar as suas contas, acaba penalizando o contribuinte que segue rigorosamente seu cronograma de pagamento, de pagar em dia. Mas aí tem outro lado, né? O que faz o governante, né? Tem que tentar receber de alguma maneira. Você tem que tentar receber, tanto é que eu não fiz no primeiro mandato, eu vocês lembram disso, fala, né? mas... Porque também tinha essa compreensão. Nós tentamos de todas as formas e tivemos uma hora que abrir o refinanciamento das dívidas. Isso foi necessário. Só que também nós criamos estímulos para o bom pagador a partir desse ano em relação a ter, com o seu pagamento em dia, poder concorrer a prêmio mensalmente. Quem fornece nota fiscal de serviço, que não sonega, né, o tributo, e o consumidor, né, a pessoa que compra o serviço, solicita, também vai ganhar prêmio. São estímulos para quem tem as suas contas em dia. Perfeito. Eu acho que é uma forma interessante, e outras coisas que a gente vem fazendo para ampliar a arrecadação. Edgar, o curioso é que em Guarujá, uma boa parte desses inadimplentes aí são pessoas que têm recursos, porque muitas pessoas têm apartamento, têm casa em Guarujá, e é uma segunda residência. Quer dizer, ela meio que faz uma conta marota aí, deixa de pagar o IPTU em dia, mesmo tendo recursos para isso. Muito bem. Eu diria que a análise dele não está plenamente correta, porque tem muita gente com baixo poder econômico, que mora na cidade, que precisava de um estímulo para poder colocar em dia. O distrito de Vicente Carvalho tem uma alta inadimplência, não só a região central. Então é importante fazer essa correção, porque fica aquela imagem, só são os que têm maior poder. Também tinha, até o primeiro, é uma parcela, mas assim, ajudou a gente, muita gente que precisa, gente de baixo salário, porque agora as dívidas que eu estou cobrando são das pequenas dívidas. Perfeito. Gente até 10 mil reais, 20 mil reais é uma grande maioria. Então foi um grande estímulo àquela pessoa que é assalariada, que não teria como honrar com o seu IPTU do ano, mas o seu IPTU atrasado, e conseguiu, sabe, Marcos? Então a gente também teve essa possibilidade de trazer para junto de nós os pequenininhos. Muito bem, vamos fazer então o nosso intervalo e a gente volta na sequência para continuar a conversa aqui com a prefeita Maria Antonieta de Guarujá. Já. E o painel regional está de volta, segundo bloco, né? A gente com prazer recebendo aqui a prefeita Antonieta, que é do PMDB, prefeita de Guarujá, Santana, Iberê, não é? A Daniela atenta aí a participações dos telespectadores, não é? Na sequência vem aí com perguntas, opiniões, enfim. Né? Só para reforçar, a gente já informou ontem, a Prefeitura de Santos vai inaugurar então a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, a UPA Central, na Rua Joaquim Távora 260. Será aí o primeiro equipamento de urgência e emergência, que vai funcionar de forma integrada com todos os serviços e unidades da rede
municipal. Terá 3 vezes o tamanho do antigo PS Central, Pronto-Socorro Central, que fica exatamente ali ao lado da Santa Casa e está com uma dificuldade enorme de atender todas as pessoas que procuram por esse serviço. Então, sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, a inauguração lá da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento aqui de Santos, na rua Joaquim Távora 260. O Mantovani Carejon ontem, aqui no painel regional, fez uma brincadeira brincadeira séria, né? Na verdade, um comentário sério em tom de brincadeira, mas a gente pensa que realmente não vai fugir muito disso não, viu, prefeita? Porque as dificuldades na área da saúde que os municípios todos enfrentam é muito grande, né? Santos triplica agora o seu PS Central. E agora em 16, nos próximos meses, março, abril, enfim, deveremos ter a inauguração do Hospital dos Estivadores, não por completo, Hospital de Clínicas, né? Mas boa parte dele, maternidade, enfim, né? E ele falava ontem que vai triplicar também o número de pessoas de outros municípios que vão vir para cá. Então eu queria saber o seguinte, como é que vai a situação do Santo Amaro, a situação hospitalar da cidade de Guarujá, que a gente sabe é bastante difícil, bastante complicada também, né? Bom, em relação ao Santo Amaro, primeiro eu quero deixar muito claro que o Santo Amaro é uma entidade que tem gestão própria. Ele privado, né? É uma entidade em que o seu presidente administra a entidade, ela não está sob intervenção da prefeitura. Nós contratamos serviços do Hospital Santo Amaro, porque é o nosso hospital de referência da cidade e atende um conjunto de cidades também, exemplo de alguns hospitais aqui de Santos e de Praia Grande. Nós temos um contrato de serviços com o Santo Amaro, que vai desde internações na área de enfermaria, na área de UTI, adulto, infantil, compras de serviços de exames diagnósticos, atendimento a consultas, enfim, essas são algumas das ações, mais a cogestão da maternidade que é feito em cooperação com o hospital, prefeitura e hospital, porque nós instalamos a nossa maternidade na parteira dentro do Hospital Santo Amaro, numa composição que foi feita quando o Estado assumiu o seu próprio em Vicente de Carvalho e levando o Emílio Ribas. Isso tem que ficar claro, porque muitas vezes as pessoas nos cobram como se o Hospital Santo Amaro fosse um hospital da prefeitura e não é. Nós repassamos por mês cerca de 4 milhões de reais para o hospital. Em 2015, até o último dia do ano, nós repassamos 45 milhões de reais para o Hospital Santo Amaro. Estávamos com previsão de 48 milhões de reais de passagem de recursos. Ou seja, o hospital ele vive do SUS, que nós, poder público, compramos. Cada pessoa que vai lá para o pronto-socorro da nossa prefeitura e vai ser internado no Santo Amaro e não tem plano de saúde, não usa plano de saúde nem particular, vai com o pagamento disso feito pela prefeitura através de toda a nossa rede de atendimento e dos repasses financeiros e próprios. Isso é importante saber porque injustamente colocaram que o hospital poderia fechar porque a prefeitura não paga. Isso é uma grande inverdade. Eu quero deixar isso bem claro aqui. E quem paga 45 milhões de reais quando deve 48, não está brincando com dinheiro público. É a primeira coisa. Então, tudo quitado. Tudo quitado. 3 milhões em vez de 20 agora, que não é ninguém pouca coisa, fala mas... dos planos de saúde que são inadimplentes, que também utilizam o próprio hospital. Então, atribuir à prefeitura suas responsabilidades integrais, eu não admitirei. Ponto. Então, nós estamos em dia, 45 milhões pagando ao Hospital Santo Amaro, discutindo agora a nova contratualização que todo ano você tem que discutir o que nós vamos comprar de serviços, quantas cirurgias, quantas internações, é assim que funciona. Alimentação, enfim. Então, nós, em relação à parte hospitalar, nós priorizamos. Foi uma decisão política que tomei em 2009, quando eu assumi o mandato, que o Hospital Santo Amaro era um hospital importante para a referência em saúde no Guarujá. Nós tínhamos pessoas que ficavam um mês e meio internadas nos prontos-socorros do município. Naquela época eu tinha 4 prontos-socorros, hoje eu tenho 6 prontos-socorros. 6 prontos-socorros
organizados, com estrutura, e 2 para poder permanecer com semi-intensiva. Então, para nós criamos um centro de regulação que regula as nossas vagas, as nossas necessidades, porque se eu esperasse somente a regulação estadual, essas pessoas não conseguem ter vida, ou a sua condição de saúde conseguem esperar até a regulação do Estado. Então, a gente criou a nossa própria regulação, que define as prioridades para as internações, a abertura de vaga no Hospital Santo Amaro que compramos, quem que vai, dentro de um protocolo de saúde. Então, para nós foi importante ter o hospital. Então, é importante que as pessoas saibam que dentro hoje da Prefeitura, o segundo maior contrato, professor Iberê e Santana, que nós temos na Prefeitura, depois do lixo, é o contrato de prestação de serviços com o Hospital Santo Amaro. Então, é uma prioridade sim, porque ele complementa o meu atendimento em saúde, que começa na atenção básica, com as nossas unidades básicas e unidade de saúde da família, que reestruturamos, vai para a urgência e emergência, aqueles casos que não são tratados na atenção básica, e quem precisa de fato ser internado, vai para a rede hospitalar. Além do Santo Amaro, quantos hospitais no mesmo padrão, privados, temos em Guarujá? Hospital privado tem mais 2, Ana Costa, e agora o Hospital Guarujá, em Vicente de Carvalho, que deve estar para iniciar as atividades. O Hospital Guarujá, a princípio, seria só para atendimento SUS, né? Depois mudou, enfim, não é? Sim, havia um grupo de médicos, numa parceria com o Hospital Santo Amaro, que compraram o antigo Hospital Ana Costa, e o objetivo era transformá-lo numa extensão do Hospital Santo Amaro para baixa complexidade. Isso significava... Comprar o Hospital Ana Costa de Guarujá, né? De Guarujá. Tá. Isso significava que, se o poder público, né, compra serviços do SUS, nós iríamos comprar aqueles leitos. Então, havia uma possibilidade de comprar 100 novos leitos. Isto não foi possível, porque houve uma ruptura desta negociação entre o Hospital Guarujá e o Santo Amaro, e, portanto, nós continuamos com os nossos leitos e com aquilo que eu tenho no meu anexo da UPA rodoviária. Depois não. Não, em primeiro lugar, pedir desculpa pela tosse, viu? Eu estou aqui, sabe? Não sei se é da idade, mas de qualquer jeito é uma tossezinha meio brava. Incômoda. Isso é coisa de boemia, viu? É, né? Então, a preocupação é assim, eu fico observando. Gente, neste país, nós não temos política de saúde, política de educação, política de segurança, política de habitação, ou seja, não temos absolutamente nada. Por um outro lado, no município, eu tenho uma série de pessoas inadimplentes com as suas obrigações. Essas mesmas pessoas também reivindicam que o serviço seja prestado. As prefeituras, são obrigadas a incentivar a pessoa a cumprir uma coisa que é sua obrigação. Eu não consigo entender essas coisas. Eu vou lhe dar um prêmio para você cumprir o seu dever. Isto é uma maluquice, gente. Aí você pega um SUS... Como o cara não tem dinheiro, não paga IPTU. Mas tudo bem, mas ele não tem. Mas o governo federal, primeiro, tem um plano de trabalho, um salário mínimo escorchante. Segundo, nós estamos aí numa crise de desemprego que aumenta substancialmente o número de pessoas que são obrigadas a ter o recurso do SUS, o número de pessoas que são obrigadas a tirar os seus filhos das escolas particulares para colocar na escola pública. Por quê? Porque ninguém tem um plano. Este país carece de seriedade. E aí o prefeito é obrigado a ficar fazendo mágica. Qual é a mágica do prefeito? Olha, pague direitinho que eu lhe dou 3 abraços. Mas, gente, isso é coisa de maluco. E um queijo. Aí você, não, olha, se você quer pagar o que você estava devendo, mas só que na hora ele vai para a rua com a tabuleta dizendo, mais saúde, prefeita que não investe. Gente, isso está tudo de perna pro ar. Eu tenho dó, particularmente, me permito aqui na mesa, eu já está com um pouquinho de cabelo branco, tenho dó do prefeito hoje em dia. Mais ou menos. Ele não tem política do governo federal, não tem investimento do governo federal, tem uma crise de desemprego, tem uma série de pessoas aí devendo, e ele tem que arrumar uma mágica, ele tem que fazer, atender a saúde, atender a educação,
entendeu? E ao mesmo tempo oferecer aí o IPTU premiado, 2 abraços e 3 beijos, sei lá o que eu vou fazer. Gente, nós temos que ter responsabilidade. Nós, individualmente, temos que entender que se o governo está ali e tem que me dar alguma coisa, eu tenho que cumprir minha parte com o governo. Seja um município que for. Então, eu me sinto um pouco incomodado de fazer essa análise, porque para mim está de perna para o ar. O governo federal está aí se lascando para o problema do Guarujá. Ele não tem política de saúde para o mundo. Não tem o mundo Brasil, esse mundão Brasil. Estão aí morrendo em maca, morrendo aí no chão, dormindo. Não tem política, então é uma vergonha. Sobra para quem? O prefeito tem que ser criativo. No final do ano, teve até um fato curioso, até mandei uma mensagem para o Rodolfo Amaral para ver se ele conseguia me explicar, né? Porque a Prefeitura do Rio de Janeiro fez um empréstimo SUS de 10 ou 20 ou 100 milhões me parece, né? Para o Estado do Rio de Janeiro. É o filho emprestando. Isso é o contrário, né, Antonieta? Pelo menos o que eu aprendi, né? Santana, pois não. Na verdade, eu gostaria de mudar um pouco de assunto, e até um tema muito polêmico, que gera muita discussão em Guarujá, e até uma oportunidade para a prefeita dar suas considerações, que é com relação ao número de assessores em Guarujá. Muita gente fala que até classifica a Prefeitura de Guarujá como cabide de empregos com relação ao número de assessores. A senhora fez uma reforma administrativa em 2013 e o número de assessores passou a 568 pessoas em cargos comissionados, quer dizer, por indicação. Isso seria equivalente a 10% de todos os servidores da cidade de Guarujá. Ao longo do tempo, a senhora conseguiu reduzir, parece que está em torno de 400. Menos. Então, eu gostaria de saber, agora com essa redução de custos, qual o número de assessores que tem hoje na Prefeitura de Guarujá, o número de pessoas que trabalham por indicação. E também eu acho que uma outra crítica, uma outra queixa muito grande, principalmente as pessoas que eu conheço em Guarujá, é com relação à qualidade desses servidores, né? Muitos deles dizem que as pessoas são indicadas para cargos de chefia e não têm a devida capacidade, a devida capacitação para exercer um cargo de chefia, para assumir aquela responsabilidade. Isso aí seria o resultado de uma indicação política, um acerto com lideranças comunitárias. Então eu gostaria de saber se a senhora não acha que esse filtro, esse critério de seleção das pessoas que ocupam esse cargo de chefia não está um pouquinho frouxo e poderia ser aperfeiçoado. E o impacto disso tudo na Folha também, né? Tá, primeiro eu gostaria de estar colocando que quando eu fiz a reforma administrativa na Prefeitura de Guarujá, ao contrário do que você coloca, Santana, haviam muitos mais cargos do governo que eu sucedi, que todos lembram quem foi, e que eu transformei esses cargos comissionados, que eram mais de 1.000 cargos comissionados, em funções gratificadas para privilegiar e valorizar a nova estrutura administrativa de servidores de carreira. Então, se tem alguém que fez mais pelo servidor da Prefeitura de Guarujá, pelos servidores municipais de carreira, fui eu. E ninguém me vai bater em relação a isso, com plano de carreira, com mudança da Previdência Geral para a Previdência Própria, para o estímulo em relação às qualificações, a melhoria na questão do salário. Quando eu assumi o governo, o salário base de um servidor da Prefeitura de Guarujá não chegava a R$400. Hoje, o menor salário base, sem nenhum dos acréscimos, R$1.360. Então, quero deixar isso bem claro, porque se tenta desvirtuar a verdade. A minha prefeitura, que hoje administro, não é a que tem maior número de cargos comissionados da região. Então, é outro equívoco. Eu nunca nomeei todos os cargos que possuía. E parte dos cargos que eu tenho, mais de 20% é ocupado por servidores da própria carreira. E nenhum outro governo houve secretários vindo das fileiras dos servidores públicos. Eu tenho secretário de carreira, eu tenho secretário adjunto de carreira. Tenho secretarias que tem uma pessoa comissionada ou duas de fora dos quadros. Importante colocar isso para as pessoas entenderem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da Secretaria de Finanças. Secretaria de Finanças, eu tenho todos os quadros de carreira, como diretores, com assessoramento, e tenho de fora o secretário de Finanças e o secretário adjunto
e mais 2 assessores. E talvez o patrulheiro, talvez o estagiário. Então, eu acho que as coisas estão um pouquinho distorcidas. Ao mesmo tempo, Secretaria de Saúde. Secretário de Saúde é servidor de carreira, os diretores são servidores de carreira, tem algumas assessorias de assessoramento do secretário que são de fora, mas quem vem de fora? Vem de fora quem tem qualificação, e foi essa premissa que eu sempre adotei. Não tem traficante comissionado no meu governo, não tem gente com ficha corrida comissionada no governo. Já tem teve gente, traficante já teve até governo, pior que isso, né? Gente que ia lá. Já teve então, gente que foi tanto é que tem que ter registro das suas passagens para poder entrar na Prefeitura do Guarujá. Isso foi instituído a partir do meu governo, porque era uma coisa horrível moralmente, horrível moralmente. Então, eu quero deixar isso bem claro. Ao mesmo tempo, tem sim, eu tenho pessoas em todos os níveis de comissionamento, mas os níveis de maior assessoramento, todos têm que ter qualificação para aquela atividade específica. Perfeito. Nos níveis que são de governo, de relação com a comunidade, você há de convir que eu não preciso de universidade para me relacionar com a comunidade. Preciso, professor Iberê? Eu sou aqui, já trabalhou em gestão pública, né? Então, é bom a gente deixar o falso moralismo, é bom a gente deixar os discursos que tentam envenenar a opinião pública. Eu sou muito responsável em relação a isso. Temos sim o Madim, isso está acontecendo no Brasil inteiro e no estado de São Paulo. Muitas prefeituras já tiveram, mesmo que o Guarujá está tendo que fazer, tanto com o servidor público que perdeu todos os seus direitos, e nós estamos recorrendo, assim como com a redução ainda mais no número de comissionados. Então é importante que vocês saibam, porque nós estamos trabalhando numa nova reforma, porque isso também está acontecendo com Santos, com Cubatão, com outras cidades. Perfeito. Inclusive, eu acho que realmente é melhor a gente, a cada momento que puder, reduzir mais, como eu fiz. Criei e só ocupei o que foi necessário. Então não se ocupa aquilo que não tem necessidade. Muito Isso é bem. Coerência de gestão. A gente faz um rápido intervalo, voltamos para falar também sobre o aeroporto civil metropolitano, se é realmente uma lenda urbana ou se isso efetivamente vai acontecer na prática com os esforços aqui da Maria Antonieta, né? A prefeita que está conosco aqui. E a sua participação também, já já. De volta ao nosso painel regional, terceiro e último bloco, com a prefeita Maria Antonieta, a prefeita de Guarujá, Santana, Iberê com a gente, e a Daniela, trazendo algumas participações de telespectadores que estão conosco, né, Dani? Isso, uma pergunta do Marcos Prado de Guarujá. Prefeita, paguei meu IPVA e o seguro obrigatório do meu carro. Paguei caro. Ontem passei pela rua Princesa Isabel, que está toda esburacada. Ou seja, agora também terei que pagar o conserto do meu carro. O que você acha disso? Bom, a zeladoria, né? A zeladoria que eu acabei de falar, Marcos, e eu tenho certeza que nos próximos meses nós teremos uma grande melhoria no aspecto da cidade, na melhoria da infraestrutura. Fizemos muitas economias para que isso pudesse acontecer. Como eu expliquei, foi um ano difícil para todos nós e eu tenho certeza que você vai poder acompanhar isso nos próximos momentos. Mais participações, Daniela? Do Uriel Vilas Boas. Uriel. A crise no polo industrial de Cubatão, com elevado número de demissões, vai ter reflexo em toda a região. Como o Condesb ou outros organismos sociais podem enfrentar este problema, na opinião de vocês? Tem sido cobrado muito aqui no painel a participação de todos os prefeitos da Baixada, nesse caso da Uzi Minas. Embora a maioria dos comentaristas aqui do programa, e eu mesmo, né, me coloco nesse time, acreditamos que não vai adiantar absolutamente nada. Mas, vamos ouvir a prefeita. Bom, na realidade, nós fizemos e estamos fazendo todo um esforço, porque esta situação de crise tem impactado vários setores. Nós apoiamos a prefeita Márcia Rosa, porque a empresa está em Cubatão, e apoiamos a luta junto aos órgãos federais, junto à própria empresa, nos colocamos todos, porque o meu município também está sofrendo com essa decisão. Eu tenho muitos cidadãos guarujaenses que trabalham na Uzi Minas. E isto não é somente quem trabalha diretamente, são as terceirizadas, são as pessoas que fornecem produtos, serviços para a empresa. É uma cadeia de segmentos profissionais que vão ficar sem atividade. Nos preocupa sim, porque nós temos aí todas as dificuldades que cada município enfrenta,
com a questão da crise, né, já afetando outros setores, e mais uma empresa fechando é muito ruim para o nosso polo. E, ao mesmo tempo, o esforço que temos que ter conjuntamente de encontrar, junto com os setores sindicais, caminhos para fazer esse enfrentamento, porque a decisão foi tomada, pelo que nós vimos, é um caminho sem volta, e, portanto, a gente tem que buscar alternativas para esses trabalhadores que vão ficar sem os seus empregos, com as suas dívidas, com as suas famílias numa condição difícil, e estamos todos solidários. Agora, muito, assim, impotentes em muitas ações, que é o que você está querendo dizer em relação a mudar esta realidade, porque depende de decisões de quem está ali, né, atuando naquela empresa. Tivemos uma situação semelhante com a Santos Brasil. A Santos Brasil, ela teve a renovação do seu contrato por mais 25 anos. Enquanto prefeita, eu fui a Brasília, apoiei. Por quê? Porque nós começamos a ter demissões lá na nossa cidade, na área portuária. Eu não podia permitir que mais gente perdesse emprego. Por quê? A Santos Brasil começou a perder competitividade com os novos terminais aqui da região de Santos. Então, nós fomos lá para garantir que ela conseguisse renovar antecipadamente e pudesse fazer os investimentos que serão necessários neste ano, para que a gente possa resgatar de novo competitividade e não ter desemprego. Então, cada um de nós está lutando de uma forma para manter os postos de trabalho nas suas cidades, com criatividade, com esforço e em parceria com tanto o segmento dos trabalhadores quanto o segmento patronal. Perfeito. Vamos entrar na questão do aeroporto, né, que é um assunto antigo e a gente luta aí com todos os esforços. A Antonieta não é exceção, pelo contrário, né, vestiu a camisa do Aeroporto Civil Metropolitano e parece que agora, mais do que nunca, é uma oportunidade de eles se efetivamente isso acontecer. Tem uma audiência pública marcada para o dia 21 agora, né, que vai debater o quê? Bom, dia 21, Boturão, nós vamos debater já o edital de concessão do aeroporto. Nós, desde 2009, estamos trabalhando para viabilizar o aeroporto para voos executivos. Este é o objetivo. O nosso aeroporto não conflitua na sua vocação com Itanhaém, com Praia Grande, todos se complementam. Vai ser uma grande oportunidade para alavancar novos espaços de emprego na cidade do Guarujá e na região e, ao mesmo tempo, qualificar nossas áreas de serviços. Temos a maior rede hoteleira da Baixada Santista, muita gente empreendendo na cidade e com a audiência, que é a primeira audiência, nós teremos condição de aperfeiçoar o edital, que já foi analisado pelo Ministério da Aviação Civil, que já teve todos os pareceres, temos apoio do Governo do Estado, do Governo Federal, da Força Aérea, quem quero deixar aqui o registro do meu respeito e carinho e gratidão, porque a Força Aérea tem sido grande parceira da Prefeitura do Guarujá, que viabilizou a nossa possibilidade de estar operando um aeroporto junto com uma base, né? A base voltou a ser base. Então, e Guarujá ganha o seu novamente estímulo, né, para essa atividade. Nós esperamos estar no segundo semestre já com boas notícias até de operação aérea. Este é o nosso objetivo, enquanto se viabiliza o processo de construção do aeroporto, que vai ser uma cessão para a iniciativa privada, ou seja, para dar celeridade. Você tem esperança de inaugurar o... Eu tenho esperança, sim, de poder iniciar, porque não é justo, né? São 8 anos trabalhando com a minha equipe. Eu tenho um assessor só de política aeroportuária desde 2009, que é o Dário, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Fomos muito elogiados pela qualidade do trabalho e da seriedade que a gente vem fazendo. Eu quero ver, sim, e quero inaugurar. Tem 11 meses e 19 dias para isso, hein? Quero ver a gente, pelo menos, iniciar a construção do aeroporto e ter uma operação acontecendo para as principais localidades regionais. Muito bem. Bom, teremos o Dia do Padroeiro, né? Santo Amaro, que acontece agora na sexta-feira, é isso, prefeito? Isso, dia 15. Vai ser feriado, né? Dia 15. Nós temos, nós temos o dia 15 que será um dia de bastante atividades. Nós teremos a nossa igreja matriz de Nossa Senhora de Fátima e Santo Amaro realizando as missas, as festividades que já começaram em Vicente de Carvalho, a igreja Santo Amaro, ali no conjunto
que a gente chama Próxima da Alquímica. Ao mesmo tempo, teremos atividades de cidadania na Praça 14 Bis. Estamos com o Janeiro Cultural, com a Secretaria de Cultura. Tem muita coisa para você que está na cidade, para você que é morador, que queira participar. Teremos uma série de atividades ao longo do mês e também entrando já no mês de fevereiro, e vão acompanhando no nosso Diário Oficial, no site, algumas inaugurações que nós estaremos fazendo, principalmente da Vila Bandeirantes, que foi uma localidade ali na Enseada, que há 40 anos esperava, né, por todo um processo de urbanização. Nós vamos entregar todas as ruas urbanizadas ainda até o final deste mês, fazendo parte aí das comemorações do padroeiro, e nós desejamos, né, a todos nesse Santo Amaro, que Santo Amaro interceda pela nossa cidade, permitindo bênçãos e vitórias para todas as nossas vidas. Mais participações com a gente, Daniela? Temos sim, pergunta do Henrique Dias de Guarujá. Prefeita, você considera que errou em algum segmento nestes últimos 7 anos? Se sim, quais seriam e o que você faria de diferente? Se errei em algum segmento, não como erro, eu diria que a gente tem alguns sentimentos de coisas que poderiam ainda acontecer, que não foram possíveis, outras que a conjuntura nos desviaram do curso, mas eu digo assim, que eu ainda quero ver a nossa zeladoria da cidade, que para mim é o ponto mais crítico, nogórdico, né, ver resolvida, porque todos nós sonhamos com uma cidade melhor, como o Marcos Prado colocou. Nós queremos ver uma cidade com melhor infraestrutura. Eu tenho lutado muito para isso, né? A gente tem conseguido investimentos para fazer obras de infraestrutura, e o feijão com arroz, que é a zeladoria, a gente às vezes não tem o recurso para isso. Tem que escolher se faz a saúde, a educação, a assistência. Nós temos abrigos, nós temos as entidades assistenciais. Então eu tenho um sonho sim, de ver ainda essa parte concluída, que eu sei que é a expectativa de muitos dos nossos munícipes. Muito bem. Muita coisa, né, para conversar com a prefeita Antonieta, vai ficar para uma outra oportunidade. Estouramos o tempo já aqui, prefeita. Obrigado por estar conosco e até uma outra, viu? Eu que agradeço, Boturão. Um grande abraço a você, professor Iberê, Santana, a Dani e toda a equipe, a vocês que estão em casa. Muito bem, obrigado, prefeita. Prefeita Maria Antonieta de Brito, do Guarujá. Obrigado, Santana, sempre participando conosco, o Iberê também, né, e a Daniela, diariamente participando aqui com a gente, acompanhando você e a nossa produção. Estamos juntos, segunda a sexta, sempre ao vivo, 13h, para a nossa reprise às 20h, né? Obrigado.